Mas deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui casaria com uma pessoa que te trai? Que você manda mensagem no WhatsApp, ela não te responde. Você não sabe onde ela tá, o que ela tá fazendo. Pensou? Alguém que você tá aqui com ela, daqui a pouco você olha, ela tá com outra pessoa, nos braços de outra pessoa. Estando com você, mas tá com outro. Não vi ninguém aqui escrever nada disso, né? Quem casaria com alguém que mente pra você o tempo inteiro? Que finge? Que te maltrata? Essa vai ser a nossa história de hoje. Porque eu achei na Bíblia alguém que descreveu a sua amada desse jeito. Olha só o que ele descreveu da amada dele. Ó, vou contar pra vocês. Essas são as características da garota que eu amo. Você pode ir abrindo aí no livro de Oséias também, já. Enquanto eu vou te falando as características da amada de Oséias. Essa garota que eu quero é mentirosa, desleal, me abandona, me trai constantemente, diz me amar, mas se lança nos braços de outro. Me despreza, me desonra, não se compromete comigo. Ela escolhe tudo, menos a mim. E apesar de eu amá-la e cuidar dela, ela não vê. E vai para os braços de outro. Ela é uma traidora, mas eu a amarei até o fim. Oséias 1. A gente vai falar de um cara que aí casou com essa aí. Como diz uma amiga minha, essa bandida, né? Bandida essa mulher, gente. Casou com essa mulher. Vamos ler junto? Oséias, capítulo 1. A gente vai ler só os primeiros 3 versos. São 14 capítulos. A gente não vai ler os 14, tá? Calma. Eu vou resumir a história para vocês, se vocês lerem em casa, tá? Vamos lá. Vamos ler a partir do verso 2. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias disse: Pois o Senhor disse a Oséias: Vai, se casa com uma mulher prostituta e com filhos da prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E ele foi, casou-se com Gomer, filha de Iblaim. Ela concebeu e lhe deu filhos. Gente, que história, né? Pensa comigo. Deus, peraí, já estou fazendo arte aqui, gente. Calma aí, vou colocar aqui. Deus mandou. Vê se você entendeu o que eu entendi. Deus ordenou Oséias casar com uma prostituta. E Oséias é o que, gente? Um profeta. Um homem santo. Mas isso é um absurdo. Por quê? Me fala assim, quem tem coragem de falar por que Deus mandou e ordenou um homem santo, um profeta, casar com uma prostituta, gente? Eu vou te explicar. Antes de a gente entrar mais fundo na história, deixa eu te dar alguns contextos. Oséias é um profeta levantado por Deus num momento muito conturbado da nação de Israel. Toda vez que Deus levanta um profeta, ele levanta para orientar, corrigir, alertar o povo, certo? O seu povo. Essa era a missão de um profeta. Israel estava vivendo numa época muito conturbada de depravação total. Para vocês terem uma ideia do tamanho do pecado de Israel nessa época conturbada, é que além de se entregar muito à depravação sexual, prostituição, eles tinham um tipo de adoração a deuses que eles sacrificavam os próprios filhos vivos, a Baal e a Asterote. Você pensou? Sacrificar teu filho. Era um momento de depravação absurda de Israel. E Deus dá essa missão para Oséias casar com uma mulher chamada Gomer. E o texto, se você ler os capítulos, você vai entender que ela não é uma prostituta qualquer não, gente. É uma prostituta de elite. A gente precisa entender que quando Deus pede essas coisas, não é por nada, assim, não é por coincidência. Deus, quando pede coisas absurdas assim, é porque ele tem uma razão. E ele normalmente quer nos chamar a atenção, quer nos mostrar algo importante. Essa história de Gomer e Oséias vai muito além de uma simples história, Gomer e Oséias. Você vai descobrir que essa história é minha, é da Abi, da Dai, é sua. É sua história. Vamos ler junto? Os personagens. Oséias, olha como não é coincidência. Oséias é um profeta, um homem santo. E sabe o que seu nome significa? Deus salva. E no grego, significa Jesus. Então a gente está vendo um santo, que é um profeta, e se chama Jesus, que salva, casando com uma prostituta. Parece coincidência?
Te diz alguma coisa? Oséias representa nessa história Deus. Se você vê ao longo da história, sempre está associando a história de Oséias, Deus está usando a história de Oséias para contar a sua própria história. Ele está usando a vida familiar de Oséias para falar da relação dele com o povo dele, conosco. O romance conturbado, né? Meio complicado entre Oséias e Gomer é o nosso e de Deus. Gomer é uma prostituta, como eu falei, cultual, que vive num templo pagão. Se prostitui à luz do dia. E ela é puxada desse lugar para casar com um homem santo. Que coisa. Só que ela vive escolhendo pecar mesmo assim. Ela vive escolhendo se prostituir. A gente vai ver isso no texto. Essa relação conturbada quer mostrar para nós a relação que nós temos com Deus. E como Deus se sente numa relação com a gente. Quando Deus instrui o profeta a fazer isso, Ele quer que o profeta sinta na própria vida dele como Deus está se sentindo. E nos chamar ao arrependimento através daí. Captaram? Captaram? Vamos lá. Oséias busca Gomer. Na onde? No prostíbulo. No prostíbulo. O primeiro capítulo vai dizer que ele resgatou ela. Foi lá e casou com ela. Obedeceu a ordem de Deus e casou com ela. Tirou ela do prostíbulo. Deu para ela um lar, uma casa, amor, cuidado, comida. Principal, deu para ela honra, né? Dignidade. Era uma prostituta cultural, indigna. Imagina, gente, uma mulher, na época de Jesus, ainda prostituta, não tem valor nenhum. E agora ela é uma esposa. Ela se torna uma mulher digna. Uma esposa. E mais, né? Esposa de um profeta. De um homem santo. Ela passa a ter dignidade. E aí ela tem um primeiro filho, que se chama Jezreel. Que nome, né? Jezreel. Jezreel, que significa Deus cortará Israel. Olha que nome estranho. Ela tem um segundo. O segundo significa Lohuama. Que quer dizer, não terei compaixão. E o terceiro significa Loami, que significa não é meu. Pensou você ter filho? Quem é casado aí? Você tem um filho e colocar o nome assim, não é meu. E sai por aí com o seu filho da rua e diz, qual é o nome do seu filho? Não é meu. Que loucura. Você pensou? Não é meu filho. Gente, e Deus que manda ele dar esses nomes. Deus está deixando confuso isso aqui, né? Manda casar com uma prostituta. Agora dá esses 3 nomes. Não tenho compaixão, vou te lançar para fora e você não é meu. Por que você quer dizer, gente? O capítulo 3 vai explicar. Capítulo 2, aliás, vai explicar. Olha o que Deus vai dizer no verso 4 do capítulo 2. Vai dizer assim, ó. Esses nomes é porque eu não me compadecerei dos seus filhos, porque são filhos do adultério. Oh! Gente, isso aqui é só ler Oséias, gente, que é melhor do que os capítulos da série que vocês assistem. É um drama, assim, atrás do outro. Eles são filhos do adultério. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele foi lá, Oséias foi lá, tirou ela do prostíbulo, deu uma casa, deu um lar, e ela continuou traindo ele. Ela continuou a visitar os amantes e tendo filho dos amantes, casada com Oséias. É isso que Deus está dizendo. Olha, ela casou, mas ela é adúltera. Porque ela está tendo 3 filhos de outro, Oséias. Ela saiu do prostíbulo, mas o prostíbulo não saiu dela. Ela continua lá, visitando os amantes. E detalhe, não é que ela está mandando mensaginha pro amante, dizendo assim, escondido, para ninguém ver. Tá a luz do dia. No templo. Imagina todo mundo passando assim no templo, assim, de repente na rua, a mulher do profeta. Ela tá com outro. 1, 2, 3, 4. Tipo isso. Complicada essa mulher que Oséias foi casar, hein? Isso significa que ela abandonou, deixou a casa dela, os filhos dela, o lar dela, para ir para os braços do amante dela, por vontade própria, hein? Não foi que o amante foi lá, e você vai vir comigo, porque você é minha, nada disso. Ela pegou as coisas dela e foi, sozinha, porque ela quis. Gente, essa mulher tem problema, né? Sabe, tem gente que tem problema, né? Cara, você teve uma casa, um marido que te ama, que te deu tudo, que te deu honra, que te deu dignidade, você larga tudo e vai para ser escrava sexual de amante, porque você quer. É porque ela quer, sabe por quê? É porque ela quer? Porque olha o que o texto vai dizer, em um versículo vai dizer assim, ó, ela diz, eu irei atrás dos meus amantes, porque eles me dão pão, água, lã, linho, azeite. Ela está dizendo isso. Como se Oséias não desse pão, leite, água. Não cuidasse dela. Ela assim, eu vou lá para meu amante, porque meu amante me dá tudo. Ela tinha tudo. O que é que faltava para essa mulher querer voltar? Certo? Os amantes de Gomer representam, sabe o quê? O pecado. O pecado
Que diz as Escrituras, diz a Bíblia que nos ensina, que ele é o nosso, aqui nesse caso, o cafetão dela, né? É quem nos escraviza. A Escritura vai dizer que quando nós nos submetemos a alguém, somos escravos de quem está sobre nós. Escravos do pecado. Ela é escrava dele, desses amantes. Essa mulher parece que não tem consciência nenhuma do que é pecado, né, gente? Ela não tem consciência nenhuma. Abandonar a casa, abandonar o lar, abandonar a família dela, assim, dessa forma. E, como se... Sabe, ela... No texto não fala que ela sente culpa, não fala que ela sente remorso. Não fala nada disso. Ao contrário, fala que ela é arrogante e ingrata. O texto vai dizer o seguinte, ó, verso 2, verso 8 do capítulo 2, vai dizer assim, ó. Todavia, ela não reconhece que fui eu. Isso Oséias falando, como se fosse Deus, hein? Que fui eu que lhe dei trigo, vinho, azeite, multipliquei a sua prata, o ouro. Ela os usou com seus amantes. Ela pegou aquilo que o marido dela deu para ela e usou com os amantes. Grata, ainda não viu que foi Oséias que deu para ela. E a arrogância dela vai dizer assim, no capítulo 12, do verso 7, vai dizer assim, ó. Assim também são vocês, meu povo, Israel, e nós. Vocês são como mercadores que usam balanças enganosas. Orgulham-se e batem no peito dizendo, certamente eu tudo conquistei com meu próprio esforço. E não vou encontrar nenhum mal e nenhum pecado em mim. É o que essa mulher fala, é o que Israel fala. E as Escrituras está associando Gomer a todos nós. Gomer é o reflexo do coração humano, que não vê quem Deus é, que não reconhece, não enxerga a bondade, o amor de Deus. Escravizados no pecado, são cegos, não enxergam o amor. E ainda dizem, ainda tem a coragem de dizer, não, mas não faço nada de errado. Não tem pecado nenhum em mim, essa mulher é doida. Adultério ainda é pecado, né? Adultério é pecado. Ela não tem consciência nenhuma de pecado. Você para pensar que ela não tem nenhuma consciência, não sente culpa, não sente remorso, não sente nada? Vamos para pensar por que ela não sente isso? Vamos pensar no contexto dela. Ela estava acostumada a viver aonde? No prostíbulo, certo? Num templo de gente que fazia, meu Deus, não consigo nem imaginar o que fazia lá. Eu acho que a gente não tem nem noção. Que é mais do que depravação sexual. Sacrifícios, assim, absurdos. Gente muito pior do que ela, concorda? Provavelmente tinha lá naquele lugar gente muito mais promíscua, muito mais traidora, muito mais bandida, como diz minha amiga. Sabe qual que é o problema, muitas vezes? É que não é tão fácil assim a gente identificar o pecado, sabia? O nosso pecado não é tão fácil. E quando a gente está nesse ambiente onde outros fazem coisas piores, a gente começa a olhar e falar assim, mas eu nem peco, né? Olha, o que essa pessoa faz? E aí é o problema. Porque a gente não vê o quanto nós somos depravados. Isso aqui provavelmente está acontecendo com Gomer. Ela chega lá e fala, ela não sente culpa, não sente remorso, ela está acostumada com gente que trai. Ela está acostumada, quem sabe, até com maridos levando as próprias esposas para o templo para se prostituir com outros. Certo? Ela olha e fala assim, tem gente muito pior. Ela não vê pecado nenhum nela, não há erro nenhum nela. Ela pega os presentes que o marido dela deu para ela e usa com os amantes. E tá tudo bem. Assim também é o coração humano. Você acha que a gente é diferente de Gomer? Talvez você fique pensando, ai não, também, mas eu não vou ter coragem de fazer isso. Mas eu não peco desse jeito também. Não, mas isso aí eu não faço não. Isso é absurdo, essa mulher bandida. Ou será que a gente também costuma desprezar Deus de vez em quando? E abandonar Deus para ir para os nossos amantes, para os nossos pecados? Gomer abandonou Oséias para ir para o amante dela. Mas a gente não abandona, às vezes, o nosso amado, nosso Deus, porque a gente se entrega ao pecado? Traímos a Deus. Todas as vezes que nós pecamos, abandonamos, traímos a Deus. Estamos dizendo para Deus. Estamos desobedecendo os seus princípios, a sua lei. Traidores. O que essa história apresenta para nós é uma relação que Deus escolheu ter com gente assim. Mentirosos. Traidores. E ele faz um alerta e o texto a gente vai entrando na história. Olha o que Deus vai dizer. Assim é você, Israel. Assim é você, meu povo. Eu olho
E eu só vejo maldição, mentira, assassinato, roubo, adultério. Vocês ultrapassam todos os limites, o sangue não para de jorrar constantemente. A terra chora por causa de vocês. Os animais do campo morrem por causa de vocês, porque dia e noite vocês tropeçam. De noite vocês pecam. E vocês vão se autodestruindo porque vocês não me conhecem. Isaías 4, 2, 6. É Israel? Não somos nós. Ou o mundo não continua indo de mal a pior, gente? Continua ou não continua? Isso aqui foi na época de Oséias, mas não é igualzinho a nossa época hoje. Somos nós. Somos nós. Agora eu fiquei lendo a história, fiquei começando a ficar com raiva de Gomer. Fiquei com raiva dessa mulher, gente. E eu fiquei pensando na reputação de Oséias. Gente. Alguém chega lá em Oséias e fala assim, você viu essa mulher hoje? Não sei onde ela estava, acordou e saiu. Onde é que ela está? Ela está vindo com outro cara ali. Olha o prostíbulo. Imagina a sociedade falando assim, não, você é a esposa do profeta. Você é a esposa do profeta com aquele cara. E é o diferente do de ontem, é outro. Eu fiquei imaginando Oséias indo lá no prostíbulo, pegar essa mulher. Sabe por quê? Sabe por que ele foi lá no prostíbulo? Lê o capítulo 3. Capítulo 3 vai dizer assim, que Deus falou assim, Oséias, sua esposa está lá no prostíbulo. Vai buscar ela. Cara, eu fiquei imaginando Oséias, um profeta, um homem santo, entrando no prostíbulo. E aí o pessoal gosta de fofocar, né? Se na nossa época não ia ser diferente, né? A gente ia falar assim, agora vai pegar essa mulher, né? Vai arrebentar com ela, vai vingar a honra dele. Agora eu quero ver essa mulher, não é? Você acha que a sociedade da época não falou assim, agora o Oséias vai se vingar dessa mulher, vai colocar no lugar dela. Sabe o que a lei dizia naquela época, que uma adúltera, o que acontecia com uma adúltera? Pega em flagrante, principalmente. Ela era apedrejada em praça pública. Ela deveria morrer. Oséias tinha o direito de mandá-la, de apedrejá-la até a morte. Porque ela era uma adúltera. Ele tem esse direito de apedrejá-la, porque todo pecado tem consequência e punição. E as escrituras nos ensinam que o salário do pecado é o quê? A morte. A punição. Todo pecado tem que ser punido. Assim Deus também teve o direito de nos mandar para o inferno e para a morte eterna, para sempre. Porque fomos nós que abandonamos essa relação de amor com Deus, não foi? Não começou lá no Éden? Quem abandonou essa relação? Fomos nós. Somos nós que continuamos mentindo, traindo, fingindo. Deus vai dizer através de Oséias, o livro diz assim, vocês me cercam de mentiras. Vocês me cercam de mentiras o tempo inteiro. Gomer merece morrer, como nós merecíamos morrer. Mas aí algo divino acontece. E aqui, quando eu cheguei nessa parte, aí eu dei o nome para a ministração, o romance da salvação. Porque o capítulo 3 vai mostrar Deus falando assim, Oséias, vai lá naquele prostíbulo, mas você não vai pegar ela pelos cabelos e arrastar ela até o centro para ser apedrejada. Você vai lá, você vai pegar ela, vai pagar o amante dela para ter ela de volta e vai trazer ela para casa. Você vai amar ela até o fim. Fiquei olhando aquilo e falei, cara, eu me deparei no versículo 6, 5, eu parei ali e fiquei ouvindo Deus chorar, dizendo assim, o que eu farei contigo, Israel? O que eu vou fazer contigo, Judá? Porque o seu amor é como neblina da manhã, que vem e logo some. Você não consegue me amar. Você não consegue me amar de forma pura, fiel, constante, como eu amo você. Seu amor é fraco. Seu amor é frágil. E porque Deus sabe disso, se lembra disso, Ele decidiu nos tratar com misericórdia. Ela ainda era uma adúltera, uma prostituta, cega. E Deus dá uma promessa e diz, você vai me ver, você vai enxergar o meu amor, porque eu escolhi te restaurar, te curar, te trazer para mim.
Em Jeremias vai dizer, com amor eterno eu te atraí, eu te chamei. Nós não conseguimos ir até Deus. Ele teve que ir no nosso prostíbulo. Ele teve que entrar na nossa escravidão. E nos tirar daí a força. Nos trazer, nos atrair. E aí nos levar, sabe para onde? Para a cruz. Porque lá na cruz, a gente enxerga o amor dele. Olha só que interessante. Deus começa ali nas profecias a dizer que o arrependimento chegaria no coração desses traidores, desses mentirosos, desses arrogantes. Olha o que vai dizer. Você até vai correr atrás dos seus amantes, dos seus pecados. Mas você não os alcançará, porque você pensará, eu vou voltar para o meu amado, porque eu sou bem melhor com ele do que com os meus amantes. Sabe quem são esses aqui? Somos nós, que vimos a cruz. Porque nós ainda somos pecadores, mas nós não amamos o pecado. Nós sabemos, o arrependimento brota do coração daquele que crê, porque ele olha e fala, eu sei que eu não sou escravo disso daqui. Eu tenho um amado e um marido que me amou para sempre. O arrependimento não é uma construção que a gente fala assim, isso aqui eu vou me arrepender hoje, vou me arrepender. O arrependimento brota de corações que enxergaram o amor revelado de Deus. Automaticamente ele brota. E aí no capítulo 3 vai mostrar o resgate dela. Deus fala assim, olha, compra Gomer do seu amante. Sabe por quê? Porque todo resgate, toda salvação, aliás, todo pagamento proporciona o resgate, proporciona a salvação. Moisés pega as 10 moedas de prata, vai lá para o amante, paga o amante e pega ela de volta para ele. Não é igualzinho o que Jesus fez conosco? Não é a mesma coisa que Deus nos fez na cruz? Dando o seu filho ao mundo, pagou o nosso amante, o nosso pecado, pagou o salário da morte e nos trouxe a vida de novo. Igualzinho, não é? O pagamento que Oséias fez de Gomer a resgatou, assim como Cristo Jesus, pagando os nossos pecados na cruz, nos resgatou. Ela nem tinha dinheiro para pagar, né? Ela nem tinha dinheiro para deixar de ser escrava. Ela mesmo pagar a liberdade dela, que coisa. Nós também não. A gente não consegue se livrar disso. A gente não consegue se livrar da escravidão. A gente não consegue pagar essa conta. Só um pagou. Cristo Jesus na cruz, vindo ao mundo, morrendo por nós. Assim como Oséias foi no território da prostituição, da escravidão de Gomer, Jesus veio no nosso prostíbulo, na nossa pecaminosidade, na nossa escravidão e pagou. As moedas de Oséias representam Jesus Cristo, o sangue de Cristo Jesus, pagando o nosso pecado e nos resgatando da morte eterna, de uma escravidão eterna que nós escolhemos, que nós decidimos, nos resgatando daí. Porque ele decidiu fazer isso. Ele quis tratar a gente com esse amor. Ela foi resgatada e nós também. Olha que 1 Coríntios 6, 20 vai dizer, vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo. E por isso vocês foram comprados por um alto preço. E aí ele chama o arrependimento. Os outros capítulos de Oséias vai começar falando mais a respeito da pecaminosidade de Israel. De quanto eles pecam, enquanto eles continuam nessa pecaminosidade. Sabe por que a gente continua pecando? Mesmo sabendo da cruz, mesmo sabendo do amor de Cristo por nós. Sabe por que a gente continua, às vezes, sendo escravizados por algum pecado? Porque a gente até crê em Jesus. Mas a gente não crê que Ele nos livrou de todo o pecado. Sabe qual que é a advertência de Deus para os israelitas? Sabe qual é o problema de vocês? Vocês não creem. Vocês vivem indo para outros deuses, vocês creem em si mesmos. Vocês fazem balanças enganosas. Sabe o que é balanças enganosas? É isso que a gente falou. Vocês se comparam. Ai, eu não peco. Não pega mais que eu. Não pega mais. Essas balanças não estão erradas. A sua balança é Cristo. Ele é o padrão. Quando você se comparar com Cristo, com Jesus, com um amor perfeito, inigualável, que não se abala, que não mente, que não trai, que não abandona, que não te deixa. Quando você se comparar com isso, aí você vai olhar para você e vai dizer, eu não sei amar.
Eu não tenho esse amor, eu não sei amar. A fé é a chave. A fé em Cristo, e unicamente em Cristo Jesus, é a chave para vencer todo pecado, todo. Que Deus converta cada dia o nosso coração, nos fazendo vencer nossos pecados no meio da cruz, que é a única que pode nos libertar. É olhando para Cristo e para aquilo que Ele fez por completo. Ele chama o arrependimento e vai dizer assim: volta, Israel, volta para o seu Deus, volta, povo meu. Afinal, vocês caíram porque pecaram, mas agora preparai para dizer: eu retornarei. E eu peço a vocês, olha Deus falando assim, eu rogo a vocês, rogai-lhe, dizendo a Deus: perdoa toda a minha maldade e todos os meus pecados, mediante o teu amor, que é misericordioso e aceita a nossa adoração. Sabe o que Deus está dizendo? Ele diz assim, ó, peçam perdão para mim, mas vocês vão tê-lo. É misericórdia que vocês querem? Misericórdia foi dada. É graça que vocês querem? É amor que vocês... Isso já foi dado. Não tem. Está dado. Para sempre. E ele faz uma promessa. E aí, quando eu li isso aqui, eu tive certeza de duas coisas, quando eu vi esse texto aqui. Duas coisas, tive certeza. Aliás, 3. É a primeira, que eu sou uma traidora. Uma bandida, uma mentirosa. Igual o Homer. Porque eu vivo fazendo essas traições. Pode ser que eu até ache que é uma perto de alguns, mas eu continuo sendo uma traidora. A segunda é que mesmo traidora, Ele me amou e me resgatou. Quando eu ainda sendo uma traidora. É que Ele me amou. E a terceira é que Ele nunca vai me deixar. Porque Deus não se divorcia. Ele se casa para sempre. Deus está prometendo para mim que Ele vai me curar desse veneno maldito. Totalmente. Vai me livrar sempre da minha escravidão. Não vai se divorciar de mim. E eu vou ressuscitar com Cristo. Por meio da fé no sangue do Filho de Deus. Essa é a promessa para os que creem no sacrifício da cruz. Reviverão, florescerão, crescerão, porque Deus casou-se conosco e nos resgatou para a vida eterna. Conclusão, se você não entendeu, é que o livro de Oséias não se trata de uma história qualquer. Se trata da minha, da sua e da história de Deus. Oséias é Deus. É o amor perfeito, divino, que exerce graça e graça sobre graça, e amor e misericórdia a todo tempo. Para traidores que são sempre atraídos pela sedução do pecado, que são sempre enganados, que tropeçam de noite, mas esse amor é suficientemente forte para nos levantar todos os dias e nos arrastar para a cruz de novo. Suficientemente forte para isso. Essa história desse romance complicado está me dizendo que esse romance é complicado, mas que Deus deu uma forma de restabelecer essa relação complicada, restabelecendo na cruz de Cristo. E dizendo, ali na cruz de Cristo, nós somos unidos para sempre, sabe? É casado até o fim. Para sempre na cruz de Cristo. Todos nós que cremos no sangue de Jesus, estamos casados com Deus até o fim, não vai ter divórcio. Para sempre. Quando eu vejo a relação de um homem santo com uma mulher depravada e profana, sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus dizendo assim, não existe depravação tão grande na vida de alguém que eu não resgate. Não existe nenhuma depravação tão grande que impida Deus de entrar no território de depravação e resgatar alguém. Sabe o que está dizendo? Eu me caso com assassinos, com pedófilos, com prostitutas, com terroristas, com gente cruel. Eu entro lá nos presídios, no Islã, nos estrupadores. Nesses corações, ainda esses eu alcanço, porque o meu amor é forte e suficientemente resgatador. Não existe nada que impeça Deus de resgatar alguém. E esse resgate acontece por meio da pregação do Evangelho de Cristo na cruz, de contando a história de Cristo morrendo por nossos pecados. E Ele afirma, eu a curarei, e você me verá. Isso não é, Deus não está dizendo em Oséias, talvez eu te curarei, talvez você me veja algum dia, quem sabe. Ele está dizendo, se você for tocado pelo meu amor, se você entender a mensagem da cruz, se você enxergar o amor
e Cristo revelado na cruz, você vai ser curado, você vai ser restaurado. E você vai se encontrar com o seu amado. É uma promessa. O pessoal do louvor pode subir. É uma promessa.